O que tem sido notável sobre o discurso da mídia na guerra da Ucrânia é o fato de que a expansão da OTAN tem estado amplamente ausente de toda a narrativa. Isso apesar do fato de que a OTAN deveria estar no centro das discussões como a principal fonte deste conflito. Além disso, o reconhecimento de que a OTAN não pode realmente fazer parte de qualquer acordo político é importante. Ou seja, a guerra na Ucrânia teria que ser encerrada, restaurando a neutralidade da Ucrânia. A omissão de qualquer referência à OTAN no discurso não é um acidente, pois vemos que qualquer menção à expansão da OTAN é rapidamente atacada como propaganda russa. Portanto, nossos jornalistas, acadêmicos e políticos que desejam manter sua legitimidade sabem que precisam agir com muito cuidado. Afinal, a narrativa dominante que todos tinham que adotar era que a invasão russa da Ucrânia foi não provocada. Qualquer um que desafiasse isso, mencionando a OTAN como fator-chave, poderia então ser acusado de legitimar a invasão, se não até mesmo apoiá-la, e assim tomar o lado do inimigo. Mas vale a pena explorar, portanto, como a OTAN contribuiu para esse conflito e por que a guerra era previsível. Para fazer isso, realmente temos que dar um passo atrás e abordar o que a expansão da OTAN realmente representou, que foi uma ordem mundial completamente diferente e uma arquitetura de segurança europeia. Temos realmente que voltar até a Guerra Fria. Ou seja, para mitigar a competição de segurança durante a Guerra Fria, todos os lados chegaram a um acordo nos Acordos de Helsinki em 1975, estabelecendo a base para o que mais tarde seria o sistema de segurança. Agora, em Helsinki, o principal acordo focava na segurança indivisível. Isso significa segurança para todos, ou segurança para ninguém. A segurança indivisível é baseada no reconhecimento de que a segurança internacional não pode realmente ser dividida. Ou seja, o sistema internacional é definido pela competição de segurança. E se um lado expande sua segurança às custas do oponente, então o oponente fará o mesmo. Acabaremos em uma situação com muitos mísseis apontados uns para os outros. E sem surpresa, isso não dará segurança a ninguém. Isso não era uma questão controversa, a ideia de que mais armas não resultam necessariamente em mais segurança. Assim, essa foi a base do Ato de Helsinki, e isso também inspirou o novo pensamento de Gorbachev e sua iniciativa para uma Casa Comum Europeia. Agora, o conceito de Casa Comum Europeia era substituir a política de blocos confrontacional de soma zero por um formato inclusivo para a Europa, com a principal intenção de mitigar a competição por segurança. E Gorbachev seguiu com sua visão. Em dezembro de 1988, ele anunciou nas Nações Unidas que a União Soviética cortaria suas forças militares em 500.000 de soldados. E 50.000 soldados soviéticos seriam removidos do território dos aliados do Pacto de Varsóvia. Então, no ano seguinte, em novembro de 1989, Moscou deixou o Muro de Berlim cair sem intervir. Um mês depois, em dezembro de 1989, Gorbachev e Bush se encontraram em Malta e finalmente declararam que a Guerra Fria havia terminado. Assim, os sonhos da Casa Comum Europeia de Gorbachev poderiam começar a tomar forma. Vimos que em novembro de 1990, a Carta de Paris para uma Nova Europa foi assinada, um acordo baseado nos princípios dos Acordos de Helsinki. Isso pedia uma nova Europa inclusiva, uma Europa que não fosse dividida e também baseada na segurança indivisível. Em 1994, isso foi traduzido em uma instituição real, um sistema de segurança europeu inclusivo que foi desenvolvido com o estabelecimento da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Novamente, uma manifestação dos Acordos de Helsinki. Isso também foi baseado no princípio da segurança indivisível. Não aumente sua segurança à custa dos outros. Era uma Europa sem linhas divisórias. Mas então, tudo isso de repente chegou ao fim. A conversa então passou a ser sobre a expansão da OTAN, o que previsivelmente colapsaria a segurança pan-europeia.
predictably would collapse pan-European security. That is, the United States had always been a bit uncomfortable. Ou seja, os Estados Unidos sempre se sentiram um pouco desconfortáveis com um sistema de segurança baseado na segurança indivisível, porque isso implicava que haveria muitas potências e elas teriam que respeitar a segurança umas das outras. Agora os Estados Unidos tinham uma fórmula diferente para a segurança. Defendiam uma arquitetura de segurança baseada na dominância e hegemonia dos Estados Unidos, sendo bastante explícitos sobre isso nas próximas estratégias de segurança, de que a segurança dependeria da dominância americana e do fato de que ninguém poderia sequer sonhar em desafiá-la. E isso é o que criaria paz no mundo. Então, de repente, todo o princípio de que tínhamos que cuidar da segurança uns dos outros foi mais ou menos abandonado. Então, apenas um mês após o colapso da União Soviética, o presidente Bush fez seu discurso sobre o Estado da União, onde proclamou, pela graça de Deus, que a América venceu a Guerra Fria. E ele continuou: a Guerra Fria não terminou, foi vencida. Com isso, vimos que a retórica anterior, desde 1989, sobre um fim negociado para a Guerra Fria em que ambos os lados eram vencedores, estava encerrada. A Guerra Fria agora não terminou por negociações em 1989. Não. O novo revisionismo histórico sugeria que foi vencida em 1991. Agora, o que isso significa para a segurança europeia, quando a paz não foi criada por meio de negociações, mas por um lado derrotando o outro? Bem, obviamente, a nova arquitetura de segurança seria desenvolvida pelos americanos, e os russos realmente não deveriam ter voz alguma. Agora também, ela ainda será baseada na segurança indivisível desenvolvida dentro dessa arquitetura de segurança inclusiva. Bem, Bush Sr. continuou dizendo, ele argumentou, citação, "Nós somos os Estados Unidos da América. O líder do Ocidente se tornou o líder do mundo." Neste ponto, vemos que o ex-embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, Jack Matlock, que contribuiu para negociar o fim da Guerra Fria, alertou como a criação de mitos começou quase assim que a União Soviética caiu, e uma cultura política em Washington foi fortalecida, sugerindo que a paz não foi alcançada através da diplomacia e do compromisso, reconhecendo a segurança mútua. Em vez disso, surgiu uma realidade falsa, que sugeria que a paz era criada por um poder avassalador e que os Estados Unidos deveriam eliminar seus adversários. Matlock argumentou que isso levou à traição da paz pós-Guerra Fria. Isso também mudou fundamentalmente a noção do que cria segurança, porque quando você tem países no sistema internacional competindo por segurança, pode resolver isso de duas maneiras. Uma é que as grandes potências respeitem a segurança umas das outras e encontrem maneiras de garantir que a segurança de uma não venha à custa da outra. Então, novamente, segurança indivisível. Alternativamente, a segurança pode vir de um Estado dominando, a ponto de não importar se eles minam a segurança de outros Estados, porque não há nada que eles possam fazer a respeito. E isso é o que se refere como a paz hegemônica. Foi nada menos que uma traição à paz pós-Guerra Fria. Construir uma Europa sem a Rússia, que é o maior Estado da Europa, significava que a paz e a segurança na Europa estavam baseadas na fraqueza perpétua da Rússia. Isso seria alcançado pela expansão da OTAN. Se todos os países da Europa fizessem parte da OTAN, exceto o maior, bem, então poderíamos criar um sistema onde o Ocidente seria capaz de ditar, e os russos teriam que seguir, e a segurança russa não precisaria fazer parte da discussão. Assim, vimos a OTAN e sua infraestrutura militar gradualmente avançarem sobre as fronteiras russas e cercarem o país. E se a Rússia reclamasse, mais uma vez, o que poderia fazer? Vale a pena notar que o Ocidente apostou tudo nessa paz hegemônica. No entanto, vimos surgir alguma honestidade e crítica. Por exemplo, até o presidente Bill Clinton disse que apresentou o acordo de parceria para a paz porque argumentou que isso seria uma alternativa à expansão da OTAN.
Quando ele estava explicando o Acordo de Parceria para a Paz, em janeiro de 1994, como uma alternativa à expansão da OTAN, ele alertou que não podemos nos dar ao luxo de redividir o continente, porque isso, cito, desenharia uma nova linha entre o leste e o oeste que poderia criar a profecia autorrealizável de um confronto futuro. Então, novamente, essas foram palavras sábias, porque, obviamente, retornar à política de blocos ao expandir a OTAN redividiria o continente e reviveria a lógica da Guerra Fria. Mas, novamente, isso não foi honesto, porque Bill Clinton era, na verdade, a favor da expansão. Charles Freeman, um diplomata veterano que também esteve envolvido na construção de uma Europa centrada na OTAN após a Guerra Fria, argumentou que, citação, Clinton estava falando pelos dois lados da boca. Ele estava dizendo aos russos que não estávamos com pressa para adicionar membros à OTAN, que nosso caminho preferido era a parceria para a paz, que era o meio termo entre ser membro e não membro da OTAN. Agora, como Chas continua, ao mesmo tempo ele estava insinuando para as diásporas étnicas de países russófobos na Europa Oriental que iríamos colocar esses países na OTAN o mais rápido possível. Portanto, vemos que a Parceria para a Paz foi vendida aos russos como uma alternativa à expansão da OTAN, mas na realidade era apenas um trampolim, preparando os países para a adesão à OTAN. Agora, houve alguma oposição genuína a isso. Vimos muitos políticos de destaque nos Estados Unidos, tanto pacifistas quanto falcões antirrussos, reconhecendo que isso levaria a uma catástrofe. Um deles foi William Perry, o secretário de Defesa dos Estados Unidos entre 1994 e 97, que considerou até mesmo deixar seu cargo em oposição ao que era francamente uma loucura. E ele mais tarde reconheceu que o restante da administração também percebeu que expandir a OTAN desmantelaria a questão da paz. Mas a OTAN se tornaria mais poderosa e a Rússia ficaria mais fraca. Então o governo Clinton pensou bem, quem se importa com o que a Rússia pensa? Nas palavras de William Perry, ele disse que não era que ouvimos os argumentos russos e dissemos que não concordamos com esse argumento. Basicamente, as pessoas com quem eu estava discutindo, quando tentei apresentar o ponto de vista russo, a resposta que recebi foi realmente: quem se importa com o que eles pensam? Eles são uma potência de terceira categoria. E, novamente, isso resume a ideia básica do sistema hegemônico. Não é necessário levar em conta as preocupações de segurança dos adversários, porque não há nada que eles possam fazer. E a OTAN foi, portanto, conceitualizada como uma apólice de seguro. E esta é uma frase que frequentemente surgia nos debates do Senado sobre a expansão da OTAN. Um bloco militar que lidaria com os conflitos que derivariam de sua própria postura hegemônica. Novamente, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, James Baker, alertou sobre essa necessidade de uma apólice de seguro, ou seja, conceituar a OTAN como uma apólice de seguro. Como ele disse, isso se tornaria uma profecia autorrealizável. Baker também advertiu que a melhor maneira de encontrar um inimigo é procurar por um. E ele se preocupava que era isso que estávamos fazendo ao tentar isolar a Rússia. E isolar é exatamente o que a expansão da OTAN representava. Agora, Madeleine Albright, a secretária de Estado, era muito a favor da expansão da OTAN, mas reconhecia que isso também isolaria a Rússia. Mas em suas palavras, se a Rússia não funcionar da maneira que esperamos, a OTAN está lá. Então sim, expandir a OTAN obviamente criaria conflitos, pois voltaríamos à política de blocos. Mas quando esses conflitos surgirem, teremos efetivamente cercado a Rússia com a OTAN, e não há mais nada que a Rússia possa fazer. Então George Kennan, o lendário diplomata americano e autor do Longo Telegrama e arquiteto das políticas de contenção contra a União Soviética, perguntou em 1997 por que, com todas as possibilidades esperançosas no final da Guerra Fria, as relações leste-oeste deveriam se centrar na questão de quem estaria aliado a quem, e por implicação, contra quem. Então ele fez uma previsão muito precisa e disse:
prediction. And he said, I think it's the beginning of a new Cold War. There was no reason for this whatsoever. No one was threatening anybody else. This expansion would make the founding fathers of this country turn in their graves. Of course, there is going to be a bad reaction from Russia. And then the NATO expanders will say that we always told you that this is how the Russians are. But this is wrong. So again, recognizing the same thing. Então, novamente, reconhecendo a mesma coisa, a OTAN se expande, obviamente revivendo o conflito. Quando a Rússia responde, então temos a razão pela qual tivemos que expandir para começar. Agora, apesar da traição da paz pós-Guerra Fria, a Rússia realmente não desistiu do sonho de uma Europa comum. Bem, parte da razão era que eles não tinham alternativas. Então a Rússia pressionou para fazer da OSCE a principal organização. Quando isso obviamente falhou, tanto Yeltsin quanto mais tarde Putin sugeriram que a Rússia poderia se juntar à OTAN para torná-la um sistema de segurança inclusivo baseado na segurança indivisível. Agora, isso também não funcionou. E em 2008, o presidente Medvedev chamou para o desenvolvimento de uma nova arquitetura de segurança baseada na segurança indivisível, que permitiria até mesmo que a OTAN continuasse a existir. Então, em 2010, a Rússia sugeriu uma união UE-Rússia de Lisboa a Vladivostok para remover parte desse componente de soma zero do que muitas vezes nos referimos como integração europeia, o que significa efetivamente desvincular os vizinhos da Rússia da própria Rússia. Agora, todas essas propostas foram rejeitadas. E por quê? Bem, já sabíamos que o sistema de segurança não era baseado no princípio de segurança indivisível. Não, o caminho para a paz seria através da dominação. E permitir que a Rússia entrasse na casa europeia significaria que seria mais difícil dominar os russos, excluí-los, marginalizá-los da Europa. E assim, a OTAN continua sua marcha para o leste, e o conflito previsivelmente se seguiria. Em 2008, a OTAN se reuniu em Bucareste, que é a infame Cúpula de Bucareste de 2008. Nesse momento, o presidente Bush estava determinado a incluir tanto a Ucrânia quanto a Geórgia na OTAN. Mesmo os europeus resistiram a isso e não queriam dar um plano de ação para a adesão. Mas no espírito de compromisso com os americanos, foi feita uma promessa. A declaração da cúpula afirmou que concordamos hoje que esses países, ou seja, Ucrânia e Geórgia, se tornarão membros da OTAN. Foi apresentado como um apoio à Ucrânia, embora apenas cerca de 20% dos ucranianos realmente quisessem se juntar a esse bloco militar. E também vimos que um mês antes da cúpula de Bucareste, Tony Blair havia dito a seus colegas americanos que a Rússia deveria ser mostrada quem manda. Este era o propósito da OTAN. Então, nas palavras de Blair, a estratégia deveria ser fazer a Rússia ficar um pouco desesperada com nossas atividades nas áreas que fazem fronteira com o que a Rússia considera sua esfera de interesse e ao longo de suas fronteiras reais. A Rússia tinha que ser mostrada firmeza e semeada com sementes de confusão. Agora, William Burns, que era o embaixador americano na Rússia e mais tarde se tornou diretor da CIA, alertou que, citação, a entrada da Ucrânia na OTAN é a mais brilhante de todas as linhas vermelhas para as elites russas. Agora, em um memorando, ele alertou que ameaçar a expansão da OTAN provocaria uma intervenção militar russa. Aqui está o que ele escreveu. A Rússia não apenas percebe um cerco e esforços para minar a influência russa na região, mas também teme consequências imprevisíveis e incontroláveis que afetariam seriamente os interesses de segurança russos. A Rússia está nessa eventualidade, a Rússia teria que decidir se interviria, uma decisão que a Rússia não quer ter que enfrentar. Outros cabos revelaram que os embaixadores alemão e francês viam o mesmo problema se aproximando, ou seja, uma possível guerra civil e um conflito com a Rússia. Até a chanceler alemã, Angela Merkel, alertou que oferecer a adesão à OTAN para a Ucrânia seria interpretado como uma declaração de guerra por Moscou.
Novamente, uma linguagem muito diferente do que agora chamamos de não provocado. Agora, o ex-embaixador britânico na Rússia mais tarde advertiria, já em 2020, que a cúpula de Bucareste da OTAN em 2008 foi novamente, em suas palavras, um erro massivo. Como ele argumentou, foi estúpido em todos os níveis naquela época. Se você quer começar uma guerra com a Rússia, essa é a melhor maneira de fazê-lo. Além disso, qualquer pesquisa na Ucrânia mostrava que 2/3 do público ucraniano não queriam a adesão à OTAN. No entanto, os europeus seguiram com esse plano, e a Ucrânia acabou se tornando um membro de fato da OTAN, e gradualmente se tornaria um membro efetivo. A OTAN seguiu essa estratégia, sabendo que os ucranianos não queriam a adesão à OTAN, e que isso provavelmente desencadearia uma guerra. No entanto, em 2010, parecia haver algum motivo para otimismo, já que os ucranianos elegeram um novo governo que devolveu a neutralidade à Ucrânia. No entanto, em fevereiro de 2014, os países da OTAN apoiaram um golpe na Ucrânia, derrubaram o governo e, assim, desencadearam uma guerra civil, que o diretor da SAIA, Burns, havia previsto que aconteceria e que também seria seguida por uma intervenção militar russa, algo que os russos não queriam fazer. Something that the Russians did not want to do. Now, when we go back, Agora, quando voltamos a 2015, podemos ver como Gorbachev refletiu sobre como a paz na Europa foi perdida. Em suas palavras, a expansão para o leste da OTAN destruiu a arquitetura de segurança europeia, conforme definida no Ato de Helsinki em 1975. A expansão para o leste foi uma reversão de 180 graus. Um afastamento da decisão da Carta de Paris em 1990, tomada em conjunto por todos os estados europeus para deixar a Guerra Fria para trás de uma vez por todas. Propostas russas, como a do ex-presidente Dmitry Medvedev, de que deveríamos nos sentar juntos para trabalhar em uma nova arquitetura de segurança, foram arrogantemente ignoradas pelo Ocidente. Agora, estamos vendo o resultado. Agora, embora Putin e Gorbachev discordassem em muitas coisas, Putin concordou com essa avaliação de Gorbachev, de que os conflitos derivaram do fracasso em estabelecer um acordo pós-Guerra Fria mutuamente aceitável. Nas palavras de Putin, fizemos tudo errado. Desde o início, falhamos em superar a divisão da Europa. Há 25 anos, o Muro de Berlim caiu, mas muros invisíveis foram movidos para o leste da Europa. Isso levou a mal-entendidos mútuos e atribuição de culpa. Agora, eles são a causa de todas as crises desde então. Então, o que tudo isso significa? Bem, há muitas perspectivas sobre a segurança europeia e por que ela entrou em colapso. No entanto, como explicar que o expansionismo da OTAN nem sequer é permitido entrar no discurso? Por que há um consenso forçado em torno da ideia de que a Rússia é simplesmente um império maligno, ávido por novos territórios? Ao privar o público de uma discussão honesta e contexto, ficamos com a narrativa de uma invasão não provocada, sem sequer abordar por que uma arquitetura de segurança baseada na dominação, na ideia de cercar a Rússia e mantê-la perpetuamente fraca, de alguma forma criaria paz em vez de desencadear uma guerra. E por que não há debate sobre o abandono do conceito de uma arquitetura de segurança baseada na segurança indivisível? Em vez de segurança indivisível, tivemos segurança através da dominação. Em vez de remover as linhas divisórias na Europa, gradualmente movemos as linhas divisórias cada vez mais perto das fronteiras russas. E de alguma forma, isso não faz parte do discurso sobre por que a guerra pode ter começado. Agora imagine se a situação fosse inversa e a segurança na América do Norte dependesse da Rússia construir bases militares no México e cercar os Estados Unidos com sistemas de mísseis. Seria uma proposição absurda. No entanto, isso tem sido mantido por slogans ideológicos e nem pode ser contestado. Agora, o sistema hegemônico está em falta.
pois ignora o princípio da segurança indivisível, e ao fingir que a Guerra Fria terminou em 1991 em vez de 89, a OTAN ignora deliberadamente sua própria contribuição para esses conflitos. Ao ignorar preocupações válidas de segurança da Rússia, não há caminhos para a paz. Afinal, se o público nos países da OTAN for levado a acreditar que está lutando contra a mais recente reencarnação de Hitler, então o compromisso é equivalente a apaziguamento. E como o ex-secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, sugeriu, as armas são o caminho para a paz. Assim, a propaganda da OTAN torna-se bastante simples. Ou você entra nas trincheiras com a OTAN, apoiando a narrativa da OTAN, ou é um traidor que legitima a narrativa russa. Portanto, os fatos e a realidade agora são secundários e não podem perturbar a narrativa. No entanto, reconhecer o papel da OTAN em provocar isso não é sobre ficar do lado da Rússia, é sobre desafiar toda a lógica da política de blocos desde o início. Porque a insegurança da Rússia não aumenta a segurança da OTAN. Às vezes podemos esquecer disso. Quando a OTAN celebra que a Finlândia agora faz parte da OTAN e de alguma forma isso aumentará nossa segurança, ninguém realmente faz a pergunta por quê. Bem, isso fortalece a posição dominante da OTAN, mas obviamente transformar a Finlândia de maior história de sucesso de neutralidade para a maior linha de frente contra a Rússia dificilmente criará segurança em termos de mitigar a competição de segurança. Mas novamente, esta é a peça hegemônica, que não podemos discutir. Agora, a arquitetura de segurança baseada na hegemonia obviamente destruiu a segurança pan-europeia e condenará a Europa ao declínio econômico, guerras e relevância diminuída no mundo, o que será visto nos próximos anos. Esses são os conflitos e questões que deveríamos estar resolvendo.